Atualmente eu estou ajudando alguns empreendedores a desenvolverem seus negócios, suas ideias, tirarem as ideias do papel, mas eu já faço isso há algum tempo, né? Já faz mais de 5 anos que eu atuo dentro da área de inovação, ajudando a galera a desenvolver negócio, a tirar a ideia do papel basicamente. E algumas coisas que eu vejo que são muito comuns, principalmente para quem está tendo a oportunidade de fazer isso pela primeira vez, é algo relacionado ao medo extremo de fazer qualquer coisa ou talvez até o medo de frustração, o medo do fracasso. Eu já vivi esse medo do fracasso quando eu tive minha última empresa, foi um processo bem complicado, porque basicamente eu não queria passar vergonha. Olha que louco. E o que eu aprendi com tudo isso? Primeiro ponto é que se você está empreendendo, se você quer fazer alguma coisa diferente, você não vai passar vergonha. Pode ser que você não consiga chegar onde você quer, pode ser que você tenha que mudar o plano no meio do caminho, mas você não vai passar vergonha. Isso porque muitas pessoas, a maioria delas, não tem coragem de fazer algo diferente, algo que você talvez está fazendo. E um ponto muito interessante é que basicamente todo mundo que tem essa ideia, tem essa vontade de empreender, ou tem essa vontade de ser diferente no mercado, acaba morrendo por uma série de fatores. O primeiro deles é não testar as coisas da forma que deveriam testar. E isso está bem relacionado à parte emocional e à parte racional. Basicamente, as pessoas que começam a empreender têm muito medo. Isso é normal, tá? Tá bem normal até aqui. O grande ponto é que as pessoas têm tanto medo que elas não querem se expor de verdade ou não querem testar de verdade. E o que acontece? As métricas, as ferramentas, as metodologias que nós utilizamos para fazer validação de negócio, elas são para reduzir o risco de qualquer negócio. E se você que está assistindo esse vídeo aqui tem uma ideia inovadora, uma ideia de negócio e ainda não teve coragem de fazer, talvez você está demorando para começar a fazer isso por medo disso que você pensou não dá em nada, de ser uma ideia que não tenha valor no mercado. E aqui vai um grande ponto de reflexão. O maior fator matador de ideias inovadoras ou ideias de negócio é porque essas ideias de fato não resolvem problema nenhum. Ou seja, se você tem medo de a tua ideia ser ruim, a grande certeza é que ela é ruim, mas isso não é um ponto negativo, desde que você use as ferramentas corretas para entender o que dentro dessa ideia tem valor de verdade no mercado. As ideias iniciais geralmente não são boas, porque elas não foram testadas, elas partem muito do achismo, do preconceito. Porém, se você nunca testar elas, ou se você se fechar no teu mundinho e acreditar que só o que você pensa é verdade, primeiro de tudo, você nunca vai conseguir construir um negócio, porque você vai ter que testar isso no mercado. E depois que mesmo que você tenha coragem de testar isso e tentar fazer isso dar certo, provavelmente não vai dar porque você não quer fracassar, você não quer falhar, você não quer ter que mudar. Então, quando você une ferramentas que te apoiam para você tomar decisão de forma consciente e racional, não tão de forma emocional, mais uma vontade, uma autoagência de construir aquilo, de fazer aquilo de um jeito que dê certo, sem medo de frustração ou sem medo de fracassar, você tem uma probabilidade maior de ter um negócio de sucesso e ganhar muito dinheiro com isso. Um outro fator matador de negócios, por incrível que pareça, é a galera não querer ganhar dinheiro ou não querer vender o produto. Isso está bem relacionado, tá? Tem pessoas que acham errado cobrar pelo serviço que faz. E é um ponto muito louco, né? Porque quando você abre um negócio, geralmente você pensa no ganho financeiro que você vai ter. Você tem um sonho, você tem uma vontade de ganhar mais dinheiro, de construir coisas novas e tudo mais. Só que como que você ganha dinheiro empreendendo? Vendendo. É assim, tá? Não tem muito outras formas de fazer. Ou você tem alguém que faz isso por você, que pode ser um vendedor da tua empresa, um advisor, ou você pode ter um tio rico que vai comprar a tua solução já de início e aí, beleza, vai dar tudo certo, o que é algo bem raro, tá? Não é tão comum assim. Ou você precisa fazer. E aqui vai um outro dado bem interessante. A grande maioria dos empreendedores que eu já conversei, que eu já fiz mentoria, não
querem vender. Eles querem terceirizar o processo de vendas. Como assim, cara, que você vai terceirizar um processo de venda sendo que teu produto nem é tão bom ainda no mercado, o mercado nem validou ele? Como é que você já vai terceirizar isso? E eu não tô falando terceirizar de ter um sócio que vende, eu tô falando de terceirizar mesmo, de muitas vezes contratar uma empresa para fazer venda. Basicamente, todos os negócios que eu mentorei que não deram certo, as pessoas ou tinham medo de fracassar e de testar isso no mercado, e aí quando não era esse o medo, elas não queriam ser vendedoras, elas não queriam vender porque existe um preconceito no mercado que o vendedor é uma pessoa ruim. Eu fiz até um vídeo que tá passando aqui em cima que eu falo um pouco mais sobre esse processo, né, que todo mundo deveria ser um vendedor. E junto com tudo isso, eu já falei um pouco de medo de frustração, mas existe um fator absurdamente limitante, que é a falta de conhecimento que as pessoas têm. E é falta mesmo, porque ele é inexistente, não é o baixo conhecimento, é a falta de conhecimento. Se você está assistindo esse vídeo até aqui, provavelmente você tem interesse em empreender. E agora eu vou te fazer algumas perguntas. Quantos livros de negócio você leu esse ano? Quantos livros de negócio você já leu na tua vida? Quantos cursos, especializações, enfim, imersões você já fez sobre empreendedorismo ou sobre negócio? Eu tenho certeza que se juntar tudo isso que eu falei, não dá 5. E aí, como que você quer ser o cara mais pica do rolê, sendo que você não investe o mínimo possível na tua qualificação profissional para que você seja um puto empreendedor? Assim, ó, não vai dar certo. Se você não estuda sobre, se você não conversa com pessoas que falam sobre, se você não aplicou o mínimo de investimento possível na tua formação profissional na área, você tá tratando isso só como um sonho, uma utopia, algo que talvez nunca aconteça, então isso nunca vai se tornar realidade. E eu tô falando isso com moral, tá? Eu tenho moral para falar isso porque eu já levei nos dedos uma vez numa aula do meu MBA em inovação, quando o professor pediu para eu apresentar a minha startup. Eu apresentei, falei do time e tudo mais, e aí ele fez basicamente uma pergunta: quanto tempo faz que você empreende? Aí eu falei, comecei agora. Aí ele perguntou, e o teu sócio? Ele também começou agora. E aí ele teve o prazer de falar para a turma inteira o seguinte: é impressionante como o pessoal daqui nunca empreendeu, nunca teve experiência com isso e chama para o time outra pessoa que nunca empreendeu e nunca teve experiência com isso, nunca estudou mais a fundo sobre isso. Como é que vocês acham que um negócio vai dar certo sem que você tenha o mínimo de conhecimento na área? E isso doeu bastante, mas foi a partir desse dia que eu entendi o seguinte: eu não sei bosta nenhuma sobre o que eu tô falando, sobre o que eu tô fazendo, logo eu preciso buscar conhecimento. E sabe qual que é o ponto mais legal de tudo? Hoje em dia tem muito conhecimento em muito lugar. Aqui no canal, inclusive, se não é inscrito, se inscreve aqui no canal e já deixa o like nesse vídeo, porque esse vídeo vai ajudar muitas outras pessoas também. Aqui no canal a gente tem diversos conteúdos, já são mais de 200 vídeos que eu tô falando de empreendedorismo, que eu tô falando de desenvolvimento profissional e que eu geralmente trago um embasamento teórico em livros que eu li ou também na minha experiência empreendedora. Mas se você não quer ficar assistindo videozinho no YouTube, sugiro que você leia. Então, leia. Ler é muito mais barato, porque afinal de contas, com 30, 40 reais você consegue ter basicamente o conhecimento compilado da pessoa mais foda do mundo naquele segmento. Você consegue fazer isso de casa, à noite, antes de dormir, sem ter muito problema. E você já consegue começar a aplicar isso no teu dia a dia de trabalho. Se depois de tudo isso que eu te falei, eu ainda não te convenci que você precisa aprender mais sobre empreendedorismo, aí eu vou largar para Deus, porque aí não tem mais jeito. Provavelmente você nunca vai ter um negócio, tá? Aí acostume-se, vai ser essa a tua rotina de vida, é trabalhar cedo, chegar tarde em casa, fazer umas horas extras e ter férias aí uma vez por ano, quando der, né? Porque não é nem você que decide, é teu chefe que decide quando você vai ter férias. Inclusive, se você precisa, sei lá, sair à tarde para fazer alguma coisa, precisa pedir autorização para ele para você fazer isso. Então, na minha visão, se você não quer fazer nada disso, é bom você já ir se acostumando, porque é essa tua vida até basicamente os teus 70 anos, que eu acho que quando a gente for se aposentar vai ser essa idade de aposentadoria. E aí talvez você vá viver teus sonhos lá com 70 anos. E aí torça para ter saúde. E aí, meus consagrados, tudo em paz? Eu me chamo Salomão, sou empreendedor, também sou especialista em inovação e desenvolvimento regional. E o meu objetivo aqui no canal é ajudar você a tirar a ideia do papel, a começar a se desenvolver profissionalmente, a ter o teu próprio negócio e ganhar mais dinheiro. Porque afinal de contas, o Brasil é um caos. E se a gente não der os nossos pulos, give
maior jumps, a gente não vai conseguir chegar lá onde a gente quer. Se você achou esse conteúdo de valor, deixa teu comentário aqui embaixo, eu quero ouvir vocês. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários. E eu vou deixar mais 2 vídeos bem legais que estão passando por aqui, sugiro que vocês assistam já na sequência para ficarem aquecidos aí e meterem o louco, afinal de contas, já estamos no meio de 2025 e se a gente dormir no ponto, acaba o ano e é mais um ano que a gente não vai chegar onde a gente queria chegar.